E aí, galera, deu ruim para o time do São Paulo. O São Paulo perdeu para a equipe do São Bernardo no Campeonato Paulista. Perdeu por 1-0 o gol do Rodrigo Souza, né? A equipe do São Bernardo é a equipe que vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Paulista. A equipe é primeira colocada, tem 26 pontos e ultrapassou o time do Palmeiras, né? O Palmeiras ficou com 24 pontos. Lembrando, o Palmeiras ainda joga nesta rodada, né? No domingo o Palmeiras joga e pode ultrapassar novamente a equipe do São Bernardo. E nesse momento, o São Bernardo é líder geral do Campeonato Paulista, né? Uma vitória assim que não é nenhum absurdo, já que a equipe do São Bernardo tem feito uma campanha melhor que a equipe do São Paulo no Campeonato Paulista. E para mim, uma vitória aí muito justa para a equipe do São Bernardo, que tem feito aí um grande trabalho nessa temporada de 2023. Eu separei um corte aqui, galera, do programa Sport Center, falando tudo sobre essa partida entre São Paulo e São Bernardo, né? Vou deixar o link também na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Depois de tomar 2 gols, pressionou, até em alguns momentos mereceu um empate, mas em outros jogos, em jogos maiores, contra o Bragantino, por exemplo, agora novamente contra o São Bernardo, deixou muito a desejar. Contra o Santos na situação que estava, era uma obrigação do São Paulo vencer, mas deixa essa preocupação. São Paulo que se reformulou, tem um perfil mais combativo, de um time mais operário, brigador, mas que ainda não encontrou uma identidade. Está num bom caminho, eu vejo que não dá para tirar. A gente precisa ressaltar novamente, o São Paulo enfrentou o time de melhor campanha no Campeonato Paulista, mas precisa também o Rogério encontrar logo uma equipe, encontrar também maneiras de jogar, e eu falo que as duas coisas estão associadas, estão ligadas, porque ao encontrar o time, o Rogério precisa definir se ele vai buscar esse time que é mais brigador, mas ele tem entrado com uma formação muito criativa. Apostar? Pode dar certo em alguns jogos, em que o São Paulo encontra espaço para essa turma criativa jogar. Quando você tem espaços fechados, adversários com linhas muito próximas, como foi o caso do São Bernardo, fica difícil. Em algum momento você precisa abrir o campo. E aí o São Paulo teve a dificuldade com laterais. O Caio Paulista, por exemplo, não é um lateral de apoio em tanta profundidade como o Reinaldo, embora seja um atacante. O Natan até fez uma boa partida, mas também não tem essa contundência no ataque. E aí você precisa de velocidade pelo lado. Aí é jogador como o Pedrinho, como o Pedrinho até entra depois no segundo tempo, mas rende muito pouco. Então precisa usar de fato as beiradas, precisa ser um time que tenha mais um repertório que não fique tão travado pelo meio. E aí outro ponto que dificulta é que o Luciano não está bem. Luciano não consegue emplacar uma sequência de bons jogos e é um dos jogadores, além de ser criativo, é um definidor, precisa jogar próximo do gol. Mas aí gera também, o São Paulo precisa de compensações a esse trabalho. Na hora que o São Bernardo conseguia roubar a bola, o São Paulo ficava muito exposto, porque Galopo, Caleri, Luciano não são jogadores que conseguem fazer uma pressão imediatamente quando o adversário tem a bola. Então, o Rogério precisa buscar soluções. Hoje, a torcida vaiou o São Paulo, que vinha no embalo, numa sequência interessante, 3 vitórias seguidas, e a gente vai questionar, poxa, mas perdeu para o time de melhor campanha, o São Bernardo também é uma equipe bem arrumada, mas eu entendo também o torcedor. O torcedor não quer saber disso. Mas ele olha para a camisa e pensa, quem é São Bernardo? No Morumbi, é o São Paulo. E olha para que bancada, né, Abel? Mais de 50 mil torcedores apoiando o São Paulo num sábado à noite, um sábado de pós-carnaval. Muito torcedor poderia ir para o bloco e festejar o pós-carnaval e estava lá apoiando o time mais uma vez. Então, mérito mais uma vez da torcida do São Paulo, que tem, sim, todo o direito de vaiar, mas eu vejo que é preciso ter um pouco de calma nesse momento de transição do São Paulo e, por outro lado, o Rogério tentar encontrar essas soluções agora que tem um elenco um pouco mais equilibrado, mas precisa ter jogadores também. O Rogério é um técnico, como treinador, o Rogério às vezes tem uma falta de sorte. São muitos jogadores no departamento médico e hoje, mais uma vez, perde o Caleri. A gente ainda precisa saber a gravidade, mas preocupa porque precisou deixar o jogo. O que a gente está acompanhando aí, o time saindo sob vaias. Mais de 50 mil São Paulinos no estádio do Morumbi e o tricolor, os seus jogadores sendo vaiados. O Eugênio e o Fábio Luciano, se quiserem dar um pitaco, eu sei que vocês não
puderam acompanhar o jogo como o Breler pôde, mas sobre esse tipo de formação com Luciano, Caleri, Galopo, como que vocês veem essa possibilidade? Deu para ver o primeiro tempo, o segundo ficou mais difícil, né? Mas eu tenho uma opinião sobre a maneira como o Rogério monta o São Paulo no aspecto ofensivo, que eu acho que é equivocada. Não que seja exatamente equivocada, mas é que ela é um time de uma nota só. Porque o São Paulo é um time excessivamente vertical, excessivamente objetivo. Ele vai quase sempre em linha reta para o gol. Isso não é bom sempre. Contra defesas fechadas, times que baixam a linha, é muito difícil, porque recupera, se está pelo meio, vai pelo meio, tenta fazer o gol. Se está pelo lado, vai pelo lado, joga na área. Alguém tenta de cabeça. E quando você encontra uma defesa bem postada, o ideal é que você cadencie o jogo, gire essa bola, inverta um lançamento, tente atrair o adversário, tirar esse time lá de trás, então volta um pouquinho mais a bola, toca aqui. A gente está cansado de ver grandes times do futebol mundial fazendo isso. Né? O Barcelona, o famoso Barcelona, toca aqui, toca ali, espera aparecer um espaço e aí faz um passe... Ou vertical, ou na diagonal, ou inverso. Hoje mesmo eu estava comentando o jogo do City. O início do jogo era isso, era o adversário, o Bournemouth fechadinho lá, 5-4-1. E tá difícil entrar, até que o Gundogan pega uma bola, inverte, e na inversão você gera um espaço. No Real Madrid Atlético, eu estava assistindo hoje à tarde também. Sim. O Atlético mais fechado, o Real Madrid tentando. Acabou levando um gol de bola aérea quando estava com 1 a mais o Real Madrid. Sim, mas depois consegue buscar depois o empate. O São Paulo pega a bola e vai, acelera e finaliza. Dá um jeito de finalizar. Por isso a gente pega muitas vezes o número de finalizações do São Paulo é imenso. O São Paulo roubou muito a bola, o São Paulo finalizou muito. Mas qual a qualidade da situação criada para a finalização? Muitas vezes é uma cabeçada trombando com 2 zagueiros ou um chute de fora da área. São situações de finalização não próprias para se chegar a um gol. Pode acontecer. Hoje só acertou 4 no gol e o primeiro chute de fora da área foi do Luan já no fim do segundo tempo. Não, tenta, vai. Mas tem gente na frente, não tem problema, chuta. De repente desvia, alguém entra, vai que dá uma sorte. Não pode ser assim. Jogar na área. O gol de cabeça, o São Paulo hoje menos, mas ele tem usado muito o recurso do cruzamento. Agora não tem o Wellington, que o Wellington faz muito isso, né? É um jogador que vai ao lado da área e cruza. A probabilidade de você fazer um gol de cabeça é bem menor do que se você fazer um gol com o pé. Então, o cruzamento, eu sempre defendo isso, vai no fundo e rola a bola para trás. Tá aqui o zagueiro, não é muito mais difícil para o zagueiro? Sim. Tem que girar o corpo, chega alguém de frente. São Paulo não vai no lado, cruza. Ou então, chegou na entrada da área, bate, vê o que dá. É um time afobado, acelerado para resolver logo a jogada. Falta um pouco de paciência para construir essa jogada. Tem peças para isso, para fazer esse jogo mais cadenciado? Claro que tem, mas precisa que o treinador queira fazer isso. E não me parece que... Eu acho que o Rogério pensa o São Paulo, a estratégia dele vai ser essa ao longo do ano inteiro. Ele reformulou o elenco pensando em trabalhar dessa maneira. Mas é curioso que as vaias hoje vieram, eu tive a impressão, até por uma falta de verticalidade e de intensidade do São Paulo. O torcedor, em alguns momentos, ficou impaciente, porque o São Paulo até tinha campo... Mas com a troca de mas estava lento. Do que eu vi no primeiro tempo, no início do jogo, foi um São Bernardo subindo a marcação, dificultando muito a saída de jogo do São Paulo. São Paulo errando muito no campo de defesa. E isso logo depois do gol, com dificuldade de sair, de fazer essa transição. Depois há 2 mudanças no jogo que são fundamentais. A saída do Vitinho, do São Bernardo, que era o cara que articulava essa transição. E aí o São Bernardo que faz? Recua. E, ao mesmo tempo, um pouco depois, sai o Caleri. Opa, deu o gancho. Sai o Caleri. Aí muda o jogo. Sim. Muda o jogo. O torcedor, assim, com relação às vaias do torcedor, é compreensível, né, Bel? Porque, como você disse, o torcedor olha para a camisa, coloca 50 mil pessoas no Maracanã, no Morumbi, e vê o seu time perder para um São Bernardo organizado, mas que, né, enfim, com relação à tradição, história, o torcedor se identifica muito com relação a isso também. Mas é um time em formação ainda, né? O São Paulo é um time instável. Então, o São Paulo
faz jogos bons, faz jogos ruins, faz jogos com verticalidade, né? Como o Breler falou, de repente no segundo tempo o time perdeu esse poder também, atrasou um pouco o jogo, não conseguiu colocar pressão sobre o adversário. O São Paulo tinha uma forma de jogar o ano passado com o Rogério, que era um time de posse de bola, um time que não tinha jogadores de velocidade pela beirada, o Rogério sofria, reclamava muito sobre isso. O São Paulo contrata jogadores com esse perfil, tem problemas no departamento médico. Então, assim, não vou pedir paciência para o torcedor, porque o São Paulo fez investimentos, enfim, enfrentou um adversário de qualidade, mas que não tem a história do São Paulo, mas eu acho que é compreensível. Eu acho que é compreensível esse momento do São Paulo. Esses jogos bons e ruins, enfim, e o torcedor tem direito de reclamar, mas eu acho que o São Paulo tem um elenco melhor do que o ano passado, tem um elenco que pode propiciar ao time mais intensidade, enfim, mais velocidade pelas beiradas. E é um trabalho em formação e que nas mãos do Rogério esse trabalho pode andar de uma forma que agrade o torcedor. Torcedor irritado, como disse o Breler aqui, preocupado também com a contusão do Caleri. O Caleri deixou o campo, né? Foi substituído. E o Eduardo Afonso vai atualizar para a gente as informações do estado do Caleri. É para preocupar, Edu Afonso? Boa noite, amigo. Tudo bem, Abel? Boa noite aos nossos comentaristas, ao fã de esportes. Pancada no tornozelo, né? No primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, foi substituído, fez gelo imediatamente no banco de reservas. Está sendo agora tendo uma revisão feita pelos médicos do clube aqui no vestiário e, claro, dependendo ali da condição, talvez um exame de imagem já neste domingo para detectar se teve ou não algum problema no tornozelo. Preocupa muito, embora o São Paulo tenha aí 8 dias até a próxima partida contra o Botafogo, quando vai brigar pelo primeiro lugar do grupo e precisa ter um resultado, na pior das hipóteses, igual ao do Água Santa, que pega o São Bernardo. A pontuação é a mesma, número de vitórias também, então saldo de gols por enquanto mantém o São Paulo na liderança. É um saldo grande, o São Paulo tem 11, o Água Santa tem 4, então vai ser difícil tirar no saldo. Então o São Paulo tem que ter no mínimo o mesmo resultado do São Bernardo. Então talvez o Caleri, depois desta avaliação aqui no vestiário, de uma possibilidade de exame de imagem, possa até ficar de fora dessa última rodada. Até porque o Rogério espera contar com a volta de alguns lesionados. Um pelo menos é quase certeza, o Igor Vinícius. Quem também saiu com dores foi o Caio Paulista, no ombro direito. Uma pancada, uma queda, bateu, também está sendo examinado, avaliado aqui no vestiário. Caio Paulista, que tem sido aí até a recuperação do Wellington, o único lateral esquerdo. Então, assim, quando o São Paulo acha que dos 12 que estão se recuperando, a coisa vai melhorar para a fase decisiva, vem mais 2 lesões aqui no Morumbi. Tem jogador aqui, é o Barleta que está falando aqui, que está interessando ao Corinthians. Perdemos o áudio? Esse trabalho tem sido excelente e vocês viram o resultado dentro de campo. Barleta, seu presente é no São Bernardo, mas seu futuro é no Corinthians. Cara, é o que eu falei, a gente tem que viver o presente, principalmente eu tô focado aqui no São Bernardo, é o clube que eu tenho contrato ainda, então eu vou procurar focar 100% aqui no São Bernardo, jogo após jogo, e quando acabar a Paulista, se Deus quiser, se der tudo certo, aí eu procuro focar em outras coisas. Muito bem, tá? Então, 2 respostinhas. Já de cara ele falou a respeito do Corinthians, que pode ser o seu futuro. O Corinthians, aliás, dá como certa essa possibilidade de contratação. É o seguinte, Abel, 52.602 pagantes aqui no Morumbi que saíram decepcionados. Agora o São Paulo está preocupado, sabe com o quê? Além do Caleri? Com o Corinthians não vencer amanhã, porque se o Corinthians vencer, passa o São Paulo, e aí é o que tudo indica, a gente pode ter, no suposto Corinthians e São Paulo, na semifinal, jogo único, mando do Corinthians. O objetivo agora, na última rodada, terminar à frente do Corinthians. Já tem o Galopo, já tem o Rogério Ceni, eu sigo por aqui. Legal, Edu Afonso, daqui a pouco voltamos com você, trazendo personagens aí desse São Bernardo 1, São Paulo 0 no estádio do Morumbi. O legal de tudo isso que o Edu estava comentando é que esses jogos finais quase todos estão valendo. Não tem aquela coisa de, a última rodada vai ter um monte de amistoso. Só para você ter uma ideia. Ele estava dizendo ali, o São Paulo tem a mesma pontuação do Água Santa no momento, né? E na última rodada teremos Botafogo e São Paulo e São Bernardo e Água Santa. Olha só. O clássico do ABCD. O clássico do ABCD com o São Bernardo. Mesmo que o Palmeiras vença amanhã,
o São Bernardo ainda terá chance na última rodada de ser o primeiro colocado, ganhando do Água Santa, e ele vai ter que torcer para o Guarani ganhar do Palmeiras. Guarani e Palmeiras vão jogar em Campinas. Palmeiras fora de casa é mais difícil, Guarani não vem bem, não faz boa campanha, mas não é impossível, né? Então, o São Paulo na última rodada jogando fora de casa com esses problemas, essas lesões, e o Christian Barletta, uma desconversada ali, mas pelo jeito tá tudo certo já com o Corinthians. Mas é bom jogador. Hoje nem apareceu tanto, até pela proposta do jogo que se desenhou com gol no início para o São Bernardo. Mas é um atacante muito consciente, sabe o que fazer com a bola. No segundo tempo ajudou demais o São Bernardo a puxar esses contra-ataques. Um atacante muito interessante e é um dos destaques, sim, do Campeonato Paulista. Nós conversamos com o Lucas Andrino, que é o CEO do São Bernardo. A entrevista está lá no nosso podcast de futebol nacional da ESPN, que eu faço com o Gustavo Zupac e o Mário Marra, o Rolou o Melão. E o Lucas Andrino, ele fala abertamente que sim, o Barletta vai para o Corinthians depois do campeonato, mas ainda não agora. Então, assim, não, é questão de esperar mesmo. É só terminar a competição e vai embora. E eu estava acompanhando uma entrevista dele hoje para uma rádio, e ele dizia, o Lucas, que as conversas estão adiantadas, que conversou com o Duílio, com o Roberto de Andrade, mas que não está assinado. Não deve estar assinado mesmo. É isso. Porque não pode ainda, né? Tem que esperar terminar o campeonato, mas assim, o acordo já está selado. É isso. Agora é só colocar no papel, mas isso é questão de tempo, esperar terminar a campanha de São Bernardo no campeonato. Até o Márcio Zanardi já sabe que não vai contar com o Barletta quando acabar o Paulista para a disputa da Série C. Vai ser um clube que tem condição também de ir ao mercado, fazer uma reposição interessante, mas mostrou hoje, mais uma vez, personalidade. Não dá para chamar a derrota do São Paulo hoje, por mais que o Morumbi estivesse lotado, de vexame, de vergonha. Não é por aí. São Paulo enfrentou um adversário qualificado, tentou jogar, uma noite infeliz, falta muito. Esse São Paulo ainda não é confiável, porque o Rogério ainda está montando o time e é uma reformulação de elenco, é uma reformulação de perfil de futebol. Então, no meio disso, é natural que se tenha alguns choques de realidade. E o São Paulo está encontrando no Paulista. Esses choques de realidade vêm quando se enfrenta uma equipe mais qualificada, uma equipe grande como Palmeiras e Corinthians. E hoje, o São Paulo ainda está atrás. Quando a gente, nessas 3 sequências de vitória do São Paulo, muita gente, São Paulo já é a segunda força de São Paulo. Calma, ainda é um processo, até para o torcedor entender em que momento o clube está. É um momento de reformulação do próprio São Paulo. É curioso porque a gente pode comparar o São Paulo com outros clubes que mantiveram sua comissão técnica, o próprio Fluminense, o Internacional, o Palmeiras, todos com o mesmo técnico, mas a base do time mantida, o São Paulo não, parece que muda o time inteiro, todo ano. Não, e além disso... Sai um monte de gente, chega um monte de gente, quer dizer, é o mesmo técnico, sim, é o Rogério, é a mesma diretoria, sim, mas o time é totalmente um novo time. Não, e além disso... Além de mudar os jogadores, ele muda uma maneira de jogar também, né? Porque se você tem... É exatamente isso daí, né? O time do São Paulo é um time ainda em construção. Eu não vejo assim como um vexame perder para o time do São Bernardo, já que a equipe do São Bernardo tem feito o Campeonato Paulista muito bom, né? A equipe tanto que é primeira colocada no grupo e primeira geral na classificação. A equipe classificada já para a fase aí de semifinais do Campeonato Paulista, né? E eu acredito que o São Bernardo vai dar muito trabalho às equipes grandes aí do São Paulo, né? E temos aí o Água Santa, tem a mesma quantidade de pontos do time do São Paulo. Se o São Paulo vacilar, vai acabar ficando em segundo colocado do grupo, né? Tem que torcer aí, secar o time do Água Santa nessa próxima rodada, né? Senão o time do São Paulo vai cair para a segunda colocação, né? E como eu tinha falado, né? O time do São Paulo é um time ainda em construção. O Rogério Ceni, na minha opinião, é um técnico muito bom. Ainda vai dar muitos frutos ainda esse time do São Paulo. O trabalho ainda é no decorrer do ano. Ano passado o time do São Paulo também, mesmo com muitas dificuldades, a equipe conseguiu chegar numa final de Copa Sul-Americana. Chegou, se eu não me engano, foi semifinal, quarta de finais da Copa do Brasil. Então eu acredito que tem que dar um pouco de confiança a essa equipe. Também é o técnico Rogério Ceni, que tem tirado o melhor que ele pode desse time do São Paulo, que é uma equipe ainda em construção, né, galera? Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa a opinião de vocês aí sobre essa derrota do São Paulo. Foi vexame ou foi uma derrota
normal para o time do São Paulo, mesmo com mais de 52 mil torcedores presentes, né? O torcedor fica chateado? Fica, porque o torcedor foi em peso aí para o estádio apoiar o time do São Paulo, né? E volta para casa com uma derrota da equipe, né? Mas a equipe do São Paulo tem que levantar a cabeça. O Campeonato Paulista ainda tem muita coisa ainda pela frente. E o time do São Paulo tem grande chance de vencer esse título. Sim, tá um pouco atrás do Corinthians, sim. Tá um pouco atrás do Palmeiras, tá atrás do Palmeiras, tá. Mas o time do São Paulo ainda tem muita chance. Quem não lembra aí que nos últimos anos o São Paulo tem conseguido chegar na final do Campeonato Paulista. E esse ano pode acontecer novamente. Quem sabe até o título do Campeonato Paulista, o time do São Paulo pode surpreender e pode conseguir vencer, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece aí, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.